O milionário barbeiro se surpreende ao ver mendigo negro pedindo ajuda e um corte. Era uma manhã comum, mas a cidade pulsava em contrastes. Lucas, o milionário barbeiro, desfilava em sua limusine preta, sem se dar conta do que o aguardava. O sol brilhava, refletindo nas vitrines luxuosas e nos rostos ansiosos de quem passava apressado. Lucas havia construído seu império a partir de nada. A única herança que tinha eram as tesouras e o sonho de ser um grande estilista. Agora, ele era reverenciado, com clientes famosos e um salão que era quase um templo de beleza. Mas havia algo que ele nunca admitia. A vaidade do sucesso estava fazendo com que ele se esquecesse das raízes que o trouxeram até ali. Na esquina da Avenida Central, enquanto se dirigia para seu suntuoso salão, algo o interrompeu. Um gemido contido, como o sussurro da dor acumulada pela vida, chamou sua atenção. À beira da calçada, e ele seguiu em frente. Mas o desespero de Miguel parecia ecoar, como uma batida insistente na porta de seu coração. O que ele estava fazendo da sua vida? Por que ignorar o sofrimento alheio? Algo dentro de Lucas se agitou. Ele hesitou, virou-se e caminhou de volta. "Oi, posso ajudar você?" disse, sua voz tremendo levemente. Miguel olhou para ele e os dois se encararam. Naqueles olhos, Lucas riu mais do que miséria. Vislumbrou tristeza e arte. Miguel não era apenas um homem em situação de rua. Ele fora um artista renomado, cujas obras ecoavam pela cidade antes que a vida o derrubasse. Segredos obscuros guardados a 7 chaves começaram a vir à tona. O homem que ele via à sua frente havia sido um gênio, amado e admirado, até que a dor e os vícios o arrastaram para a penúria. No entanto, a decisão de ajubar aquela alma perdida não era simples. Lucas, com sua imagem construída a duras penas, se viu diante de um dilema ético. Ajudar Miguel poderia manchar sua reputação. Associações questionáveis são perigosas quando se está no topo. O que vão pensar? Não posso me arriscar. Mas a conexão entre os dois tornava-se inegável. Um fio invisível os ligava. Enquanto os pensamentos de Lucas giravam como um furacão, um rival de negócios, que não perderia uma oportunidade de acabar com ele, planejava expor os esqueletos do passado de Lucas. Sabia que a relação com o mendigo seria o golpe final para derrubá-lo. Agora a situação só se tornava mais tensa. Lucas sentia o peso da culpa fazendo seu coração disparar, e uma raiva silenciosa tomava conta dele. Como poderia escolher entre seu sucesso e a verdade que emergia como um grito desesperado? Vozes na multidão murmuravam. Olhares curiosos observavam o improvável encontro, o milionário e o mendigo. Nas entrelinhas do silêncio, havia uma pergunta ecoando. O que realmente importa? Enquanto Lucas se perdia em seus pensamentos, a cidade seguia em frente, indiferente. O que ele decidiria fazer? E quais seriam as consequências dessa escolha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ainda estava perdido em seus pensamentos quando um grito cortou o ar.
Pare! Não acreditem nele. À sua frente, Miguel, o mendigo, mexeu-se de forma abrupta, e o momento que parecia ser de conexão transformou-se em caos. Uma mulher com cabelos desgrenhados e olhar frenético apareceu do nada, apontando para Miguel. Ele não é quem vocês pensam que é. A verdade está escondida sob essa aparência. As palavras dela foram como um choque, reverberando entre os presentes. A confusão tomou conta da cena. Olhares se voltaram, murmúrios cresceram, e a multidão, que já observava, mal conseguia entender o que estava acontecendo. Lucas arregalou os olhos. Ele estava prestes a fazer algo que poderia mudar sua vida, mas agora tudo parecia desmoronar. Miguel, por outro lado, ficou pálido. Um brilho de terror passou por seu olhar. Cala a boca, Sandra. Você não sabe do que está falando. Seus punhos se cerraram, e o homem que antes parecia vulnerável agora emanava uma força inesperada. Eu sei sim. Você não tem um passado limpo, Miguel. Ou melhor, você não é Miguel. A mulher gritou, sua voz destemida. Seu nome verdadeiro é Eduardo, e você é um criminoso procurado. O que você está fazendo aqui, enganando as pessoas? A multidão ficou em silêncio. O jogo estava mudando. E Lucas podia sentir o peso do mundo caindo sobre seus ombros. Seus lábios tremiam. Criminoso? Sussurrou, sem poder acreditar no que ouvia. Aquela revelação batia como um tambor em sua mente. Ele estava prestes a se envolver com um homem foragido? E se tudo aquilo fosse verdade? Miguel, ou Eduardo, se virou para Lucas, buscando compreensão. Mas havia uma sombra de desespero em seu olhar. Por favor, deixe isso para lá. Não sou mais quem eu era. Só quero um novo começo. Ele parecia um destroço humano. Sua voz rouca, cheia de uma sinceridade inegável. Mas a dúvida agora pairava no ar como um veneno. A mulher, chamada Sandra, avançou, quase como um vendaval. Você não pode salvá-lo, Lucas. Ele está se escondendo atrás da sua vaidade e do seu sucesso. Mas todos nós sabemos a verdade. E a verdade sempre aparece. Seus olhos brilhavam com uma paixão intensa. Era como se ela tivesse vindo do fundo da terra para revelar um segredo guardado por muito tempo. Um murmúrio crescia e risadas sarcásticas ecoavam enquanto os espectadores começavam a se afastar. Estava claro que agora todos olhavam para Lucas, esperando sua reação. O peso da decisão pressionava seus ombros. Ele deveria acreditar em Miguel ou em Sandra? E se Miguel fosse de fato um criminoso? A última coisa que Lucas precisava era uma mancha em sua já reconstruída reputação. Um embate interno se formou dentro dele. O que valorizar? A verdade desgastada do passado ou a possibilidade de redenção de um homem precisando de ajuda? Por um lado, a cidade parecendo assistir a um espetáculo. Por outro, a vida de um homem está em jogo. E quando o silêncio voltou, um som imenso de uma sirene de polícia cortou o ar. Ouvindo a sirene se aproximar, o pânico tomou conta. Lucas, você não pode deixá-los me levar. A súplica de Miguel ecoou dentro da adrenalina que começava a pulsar em seu corpo. Ele tinha que decidir. Atraído entre a fama e a compaixão, o passado e o futuro, um eco na sua mente perguntava: o que realmente importa? Assim, sob a pressão dos olhares inquisitivos e da sirene que se aproximava, o que Lucas escolheria? E quais seriam as consequências da sua escolha? Lucas estava paralisado. A sirene crescia, mas a confusão dentro dele era ainda mais ensurdecedora. Miguel ou Eduardo
parecia implorar, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desespero. Por favor, não me entregue! Mas o tempo estava correndo. A multidão murmurava, e alguns já se afastavam, inquietos com a situação. Lucas sentiu o coração disparar. O peso da decisão ficava cada vez mais pesado. E quando ele pensou em responder, em fazer algo, a atriz Sandra gritou novamente. O que você está fazendo aqui, Lucas? Vai sujar sua imagem por um criminoso? Impacto traz mudanças. Havia sussurrado uma voz no fundo, mas Lucas mal a ouviu. O caos se instalava cada vez mais. Pessoas começando a empurrar umas às outras por curiosidade. Outras talvez até por preconceito. O solo tremia sob seus pés. Ele olhou de novo para Miguel. O Eduardo. Algo naquela expressão o atingia. Uma centelha de confiança. Talvez. Um novo começo. Lucas sussurrou, quase para si mesmo. Mas antes que pudesse decidir, um barulho abrupto cortou o ar. Uma explosão. O chão sob eles estremeceu com uma força imensa, fazendo todos perderem o equilíbrio. Gritos ecoaram, e uma nuvem de poeira subiu, obscurecendo a visão. Lucas caiu, seus instintos de sobrevivência ativados. Ele olhou para os lados, tentando entender o que estava acontecendo. Quando a poeira começou a assentar, ele viu algo que faria seu estômago revirar. Um grupo de homens armados com máscaras surgira de uma van preta. Todos no chão, agora! Gritaram, e a cena logo se transformou em um horror. Miguel ficou em pé, paralisado pelo medo. Ele encarou os atacantes, e a expressão em seu rosto mudou de desespero para um foco inesperado. Eduardo! Uma voz familiar ao fundo. Lucas virou-se e viu uma mulher, também conhecida por sua presença firme no mundo das artes. Clarissa, esposa de Miguel. Ou deveria ser Eduardo. Em um instante, todos os segredos se entrelaçaram. Eduardo, você não pode deixar isso acontecer. Ela gritou, dirigindo-se aos homens mascarados com uma bravura que fez Lucas admirar. Mas, ao mesmo tempo, o pavor dominou seu coração. Era como se tudo aquilo fosse um filme de ação, mas sem o glamour. Você não pode mais fugir do seu passado. O que você está fazendo aqui? Miguel Eduardo gritou com raiva e confusão. E a bomba estourou na mente de Lucas. O que está acontecendo? Você se casou com a verdadeira Clarissa? Como tudo isso se conecta? Os homens armados encararam Miguel e Lucas sentiu que a situação escalava. Eles não queriam apenas um criminoso. Queriam algo maior. Vamos pegar o que é nosso, um deles falou. Era uma declaração de guerra. Mais murmúrios se espalharam pela multidão agora em pânico. Clarissa tentou se mover, mas uma das armas foi apontada para ela. Saiam de perto! Fiquem onde estão! O comando soou ameaçador. Eduardo, você não pode se esconder para sempre. Eu não me escondo, eu mudei. Miguel respondeu. Agora, Eduardo diante de todos, tornando-se um embaixador do seu próprio passado. A vida de todos estava mudando em questão de segundos. E quando Lucas percebeu a profundidade daquele momento, ele sentiu que tudo aquilo consumia. Quem é você verdadeiramente? Lucas começou a perguntar, mas foi interrompido por outra explosão. Dessa vez, uma sirene de polícia misturando-se à confusão, absorvendo todas as escolhas, os segredos e alianças que o cercavam. O que estava acontecendo? O mundo de Lucas, uma construção sólida de sucesso e imagem perfeita, estava desmoronando. O que ele faria agora? E mais importante, quem ele realmente era? O som dos gritos,
as ordens dos homens armados. Tudo se misturava. O último pensamento que pairou em sua mente foi: será que a verdade de Eduardo, ou a sua própria máscara, já estava prestes a se quebrar? Lucas estava paralisado. A sirene crescia, mas a confusão dentro dele era ainda mais ensurdecedora. Miguel, ou Eduardo, parecia implorar, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desespero. Por favor, não me entregue. Mas o tempo estava correndo. Então, uma nova figura surgiu do lado de fora da multidão. Era um homem bem vestido, com uma gravata perfeitamente ajustada e olhar decidido. Lucas não o reconheceu de imediato, mas havia algo familiar em seus traços. O homem caminhava rapidamente na direção dos homens armados. "Esperem!" ele gritou, fazendo todos pararem. "Eu sou Carlos. Eu sou o advogado dele. Ele não pode ser preso." Carlos? A voz de Lucas ecoou em sua mente. Ele conhecia aquele nome. Um advogado de renome que sempre defendia figuras públicas em apuros. Mas por que estava ali agora? Miguel não é um criminoso. Ele é um artista. E mais do que isso, ele é a chave para um caso que pode mudar tudo. Carlos olhou com intensidade para os homens armados. O clima ficou tenso, e a multidão contida parecia em choque. O que estava acontecendo? Logo, todos vão saber quem você realmente é. Carlos continuou, sem se abalar. Você largou a vida criminosa, Miguel. Sua verdadeira identidade deve ser revelada. Você se tornou um ícone e todos precisam saber disso. Miguel, ou Eduardo, ficou pálido. Um ícone? O que Carlos estava falando? Os murmúrios aumentaram. "O que você está dizendo?" ele perguntou, sua voz trêmula. "Eu não sou nada." "Não, você é muito mais." Carlos insistiu. "Se você não falar, não só a sua vida estará em risco, mas a verdade sobre o carvão roubado do museu. Isso pode trazer justiça a muitas pessoas que já sofreram." O silêncio tomou conta. O que isso significava? Lucas estava confuso. O que Carlos queria dizer com carvão? O que Miguel tinha a ver com isso? Ele olhou nos olhos de Miguel, que agora pareciam ter uma faísca de esperança, mas também de medo. "Eduardo", Lucas sussurrou, a conexão entre eles começando a fazer sentido. "Fique longe, Lucas." Miguel gritou, inquieto, como se seu instinto estivesse gritando para protegê-lo. Mas os homens armados pareciam intrigados com a cena, deixando o caos momentaneamente de lado. "Carlos?" Um dos homens perguntou com uma sobrancelha levantada. "O que você está fazendo aqui? Achou que ia sair impune?" "Deixe-o. Não é esse o seu trabalho." Carlos respondeu, firme, mas com um brilho de preocupação nos olhos. "Se ele for preso, você está condenado. Sabe muito bem do que eu estou falando. O mundo está prestes a explodir, e vocês poderão ser os responsáveis." Lucas sentiu um frio na espinha. Enquanto Carlos e os homens armados trocavam farpas, ele começou a juntar os pedaços do quebra-cabeça. Não era apenas Miguel em risco, mas uma rede de corrupção e crime que poderia levá-lo para o fundo do poço. "Ver tudo isso acabou, Eduardo. A vitória é sua, mas você precisa aceitar." Carlos pressionou, como um pai pedindo ao filho que tomasse uma decisão. E com aquelas palavras, uma revelação transpareceu. Miguel, ou Eduardo, estava no centro de algo muito maior do que parecia. A sirene da polícia estava mais próxima, e o tempo estava acabando. Lucas, absorto na situação, olhou para Miguel, e pela primeira vez viu algo além de um mendigo. Ele viu um homem à beira de uma redenção, ou da queda. "Eduardo, escolha", Lucas gritou.
De quem seria a responsabilidade? A transformação estava à beira de acontecer. O que significava tudo aquilo para eles? E quando os homens armados se aproximaram, Lucas percebeu que o que ele já conhecia e o que acreditava saber tinha se dissolvido em fumaça. A vida que construíra, as escolhas que fizera, tudo estava prestes a mudar em um instante, e tudo o que restava era a urgência de um grito desesperado. O que estavam realmente escondendo? Lucas estava paralisado. A sirene crescia, mas a confusão dentro dele era ainda mais ensurdecedora. Miguel ou Eduardo parecia implorar, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desespero. Por favor, não me entregue. Mas o tempo estava correndo. No centro daquela tensão, uma sombra se projetou. Alguém empurrou a multidão. Uma mulher com uma expressão frenética gritou: "Parem, isso é um equívoco." Ela se adiantou, os cabelos desgrenhados balançando. Era a mãe de Miguel, Ana, que Lucas nunca imaginou ver ali. "Eduardo, você não pode deixar que isso aconteça. Eles estão te usando." Ana bradou, sua voz cortando o ar tenso. A ligação entre mãe e filho ficou palpável, eletrificando o ambiente. Lucas sentiu um aperto no peito. Quem era ele para intervir? As sirenes se aproximavam, e tudo dava a entender que a situação estava prestes a explodir. Os homens armados hesitaram, já que a mulher parecia determinada. "O que você quer com ele?" Um deles perguntou, desorientado. "Ele não deve ser tocado. Ele não é o criminoso que vocês pensam." Ana respondeu, o rosto contorcido pela emoção. "Ele foi forçado a isso. Ele tinha um talento que a cidade ignorou. Isso é um plano, uma armadilha." Ouvindo aquilo, Lucas pensou: talento? Miguel ou Eduardo era um artista? Ele olhou para Miguel, um cântico de realizações não contadas nas linhas de seu rosto. A expressão do homem começou a mudar, uma centelha de esperança surgindo em seus olhos. "Essa é uma jogada para desviar a atenção de algo maior." Ana continuou, sua voz cheia de urgência. "E todos vocês estão no meio disso." Suas palavras pareciam ressoar com uma verdade inegável, e a multidão parou para ouvi-la. "Que jogo é esse?" Carlos questionou, seu olhar arregalado. "O que você está dizendo?" Antes que Ana pudesse responder, uma explosão de luzes e sons interrompeu tudo. Um clarão iluminou a cena, e os homens armados começaram a hesitar. Uma van preta parou abruptamente. As portas se abriram, e figuras em trajes táticos saltaram, cercando a cena com armas em punho. Ponto. Para trás agora!" Eles gritaram. A tensão escalou, a atmosfera carregada de medo e confusão. Lucas sentiu sua adrenalina disparar. Tudo se tornava cada vez mais caótico. Ele encarou Miguel, ou Eduardo, e viu a verdadeira essência do homem, não apenas como um mendigo, mas alguém que poderia estar no centro de um esquema muito maior. "Eduardo, você precisa confiar na sua mãe", Lucas gritou, a urgência em sua voz crescente. Mas naquele instante, tudo parecia incerto. Uma das novas figuras, percebendo o envolvimento de Eduardo, levantou uma arma e apontou diretamente para ele. A multidão estava em pânico, gritos ecoando. "Dom, não! Esperem!" Uma voz conhecida então surgiu. Era Clarissa. Ela se lançou para frente, colocando-se entre Miguel e a ameaça armada. "Se você atirar, não saberei como me perdoar." Por um momento, o tempo parecia ter parado. O amor dela estava além de qualquer compreensão. "O quê?" O rosto de Lucas ficou em branco. Clarissa? E Eduardo? Como tudo se entrelaçava de uma maneira tão complexa. Como uma teia de aranha. Todos ali estavam ligados. Ele sentia que cada segundo contava. E então,
Um dos homens armados, confuso, hesitou. Você não pode fazer isso, um deles gritou. Ele é o que precisamos. Estamos todos em perigo. As peças se moviam rapidamente, e a revelação do verdadeiro jogo se tornava mais clara. Eduardo não era o criminoso que todos pensavam, e aquela confusão poderia desmascarar algo muito mais profundo. Lucas percebeu que a essência de quem eles eram era mais importante do que qualquer escolha superficial. Isso tudo não era apenas sobre imagens ou sucesso. Ana, Clarissa e Miguel se uniam em um elo que transcendia o mundo superficial que Lucas conhecia. Enquanto o caos arrebentava ao seu redor, ele percebeu que, se não tomasse uma decisão agora, poderia perder tudo. Lucas ficou paralisado, imaginando o que realmente estava em jogo. O que está acontecendo? Qual é a verdade aqui? Quando uma nova explosão ocorreu, desta vez ensurdecedora, e fumaça tomou conta do lugar, a realidade se distorceu. Lucas tinha que agir, mas a pergunta ecoava: até onde ele iria para proteger aqueles que agora pareciam ser mais do que simples estranhos? A vida dele estava em uma balança, e o peso do destino pairava no ar, cravado em cada batida de seu coração. Lucas estava paralisado. A sirene crescia, mas a confusão dentro dele era ainda mais ensurdecedora. Miguel ou Eduardo parecia implorar, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e desespero. Por favor, não me entregue. Mas o tempo estava correndo. Tudo parecia prestes a desmoronar quando, de repente, um trovão estourou ao fundo, seguido do clarão iluminando os rostos angustiados. Uma explosão de luz e som tomou conta da cena, e a própria realidade parecia borrar. Lucas mal pôde processar quando uma bomba de fumaça foi lançada. Uma nuvem densa de cinzas invadiu o ar, e o caos se instalou como um tsunami. Os homens mascarados, momentaneamente desorientados, começaram a gritar ordens, suas vozes se misturando ao pânico crescente da multidão. Para trás! Todos para trás! Um deles empurrou Ana, a mãe de Miguel, fazendo-a quase perder o equilíbrio. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? A confusão reinava, e ele mal conseguia respirar. E foi então que, em meio à nuvem, uma figura apareceu, saindo como um phantom de um pesadelo. Era uma mulher alta, com um olhar intenso que atravessava a fumaça caótica. Chega! A voz dela soou firme, fazendo todos se virarem. Lucas quase não acreditou. Era Júlia, sua ex-esposa, uma antiga presença de sua vida que ele nunca esperava ver ali. Júlia? Ele mal conseguia articular o nome. O que ela estava fazendo no meio dessa confusão? A cena congelou por um momento, e a multidão esteve em silêncio, a expectativa e a dúvida impregnando o ar. O histórico dela, como advogada, tinha sido coberto por uma nuvem de mágoa entre eles. Mas agora não havia espaço para sentimentos passados. Havia um inimigo à vista. Eduardo! Júlia gritou, voltando-se para Miguel com uma intensidade quase sobrenatural. Eu sei quem você realmente é, e sei o que você fez. Um silêncio tenso se formou, saturando o ambiente. Lucas sentiu um frio tomar conta de seu corpo quando aquela declaração reverberou. Júlia, você não sabe do que está falando. Miguel, Eduardo, protestou, sua voz tremendo entre a indignação e o medo. Não me entregue a eles. Não sou eu que vou te entregar, mas a sua verdade. Júlia respondeu, e naquele instante,
A multidão parecia pendurada na borda, como se todas as respostas estivessem prestes a vir à tona. Você foi responsável por muito mais do que apenas seus erros no passado. Estou aqui para protegê-lo, mas você precisa ser honesto. A confusão continuava a crescer, e os homens armados começaram a se agitar. Silêncio. Todos no chão. Um deles gritou novamente. O que você está tentando fazer, Eduardo? Júlia insistiu, sem se importar com o clima hostil. Esse não é o lugar para você. Sua vida está em jogo. Lucas observou, atordoado. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, e aquele momento parecia prestes a explodir como uma bomba de verdade. Quando Miguel olhou para Júlia, a expressão dele mudou. Era como se uma conexão espiritual estivesse se formando entre eles. Algo imenso estava sendo revelado. Eu fiz o que fiz porque eu precisava, Miguel gaguejou. E Lucas ficou chocado ao ouvir a vulnerabilidade em sua voz. Você não entende o que eu passei. E eu vou entender tudo, Eduardo. Se você me deixar entrar, talvez ainda haja uma chance. A urgência na voz de Júlia grudou na pele de Lucas. Ele sentiu que cada palavra carregava camadas de significados. Mas tudo desmoronou novamente, quando um dos homens armados, impaciente, cercou Miguel e Júlia, pressionando suas armas contra eles. E o que aconteceu depois foi um estalo surdo. Um tiro ecoou pela noite, e a cena imediatamente se desfez em gritos e caos. Se a vida como conheciam já estava em perigo, agora havia um novo nível de terror. Antes que Lucas pudesse processar algo, ele viu Miguel cair. O tempo pareceu parar. O coração dele parou. Lucas gritou, a dor rasgando seu peito. Quando a fumaça começou a dissipar, o que aparecia diante dele fez seu estômago revirar. No chão, o que parecia ser apenas um homem em busca de redenção, agora exibia uma verdade devastadora que mudaria tudo. A sirene da polícia se intensificou, e Lucas percebeu que a vida que ele conhecia, seus valores, suas escolhas, tudo desmoronava diante de seus olhos. Ele queria correr, mas estava paralisado pela incerteza. O que ele realmente sabia sobre Miguel? E o que aquela cena significava para ele e o resto de todos ali? Miguel não era apenas um mendigo. A identidade daquela noite poderia transformá-los para sempre. E naquele instante, tudo se tornava um grande mistério. O tumulto parecia interminável. O tiro que ecoou no ar reverberou, fazendo cada um na multidão se encolher em hesitação. Os rostos se tornaram pálidos, e os gritos se misturaram à fumaça que se espalhava rapidamente. Lucas sentiu um nó no estômago, a adrenalina pulsando nas veias. Ele não podia acreditar no que havia acontecido. Miguel, ou Eduardo, estava no chão, seu corpo imóvel. O coração de Lucas disparou de horror. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Ele se lançou para frente, mas quando se aproximou, tudo pareceu desmoronar ainda mais. Miguel, ou Eduardo, não estava apenas ferido. Ele estava sorrindo? O que isso significava? Eduardo, não! Lucas gritou, mas ficou paralisado ao ver o brilho nos olhos de Miguel. Era como se ele estivesse se despedindo. O que era aquela expressão? Lucas, Miguel sussurrou, sua voz fraca e trêmula. Não sou quem você pensa que sou. A verdade sempre acaba vindo à tona. Então, com força surpreendente, ele colocou a mão dentro do paletó rasgado, puxando algo. Uma pequena caixa de madeira foi lançada aos pés de Lucas, que ficou completamente aturdido. Não, não pode ser, ele murmurou. O que estava acontecendo? As sirenes da polícia se aproximavam,
mas ele só conseguia olhar fixamente para a caixa. Miguel, por quê? Ele perguntou, quase em um sussurro, enquanto o resto do mundo girava em volta de eles. O que tem dentro? Está tudo lá. A prova, a verdade. Eduardo insistiu, agora quase como um eco. Não deixe que me levem, Lucas. Não deixe que a verdade seja perdida. E enquanto Lucas se perguntava o que fazer, os homens armados começaram a se mover. Um deles gritou, pegue-o, levem-no. E em um instante, Eduardo foi arrastado, seus olhos cheios de lágrimas, refletindo uma mistura de medo e esperança. O olhar de Lucas se fixou na caixa. Ele tinha que saber. Era a única chave. Mas antes que ele pudesse se mover, um grito cortou o ar. Parem! Ele é nosso! A voz de Clarissa ecoou entre os gritos, sua figura se destacando diante dos homens armados. Eduardo não é um criminoso. Ele só estava tentando sobreviver. Lucas observou a cena, perplexo. O que estava acontecendo? Clarissa? A verdade escandalosa parecia dançar ao redor deles. Os homens hesitaram, confusos sobre qual direção seguir. E naquele instante de tensão, tudo virou de cabeça para baixo. Então, foi como se o túnel do tempo se fechasse. Do nada, mais figuras apareceram. Agentes da lei, cercando a área. Todos vocês, mãos para cima. O ambiente ficou fúnebre. Os homens armados e os policias se encararam, prontos para um embate. Os murmúrios da multidão começaram a ecoar, pessoas se afastando lentamente, sem saber para onde ir. As sirenes agora eram ensurdecedoras, e a verdade exposta nas luzes piscantes dos carros parecia revelar algo muito mais profundo. Vocês estão todos presos, um policial gritou. E enquanto a tensão se intensificava, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era Carlos, o advogado. Aqui está a pessoa que precisamos. A verdade está na caixa. Ele gesticulou freneticamente em direção a Lucas. As palavras dele cortaram como uma faca. O que a caixa realmente guardava? O olhar de Miguel, Eduardo, se transformou em terror e ao mesmo tempo um alívio. Ele sabia que algo estava prestes a mudar. Lucas, confie em mim. Abra a caixa, Miguel disse, o peso da certeza na voz. Dentro dela tá tudo, toda a verdade sobre nós, sobre o que tá por trás disso tudo. O coração de Lucas pesava. As revelações, as conexões, tudo parecia entrelaçado em uma teia de mentiras. Ele estava prestes a descobrir que a identidade de Miguel não era a única que estava em jogo. Haveria mais segredos escondidos, mais do que ele imaginava. E quando finalmente buscou a coragem de abrir a caixa, o que quer que estivesse dentro poderia mudar tudo mais uma vez. No instante em que a caixa se abriu, um brilho ofuscante emergiu e a cidade parou. O que havia lá poderia acabar com tudo ou abrir as portas para algo completamente novo. Lucas piscou, sem saber como a vida deles voltaria a se reconstituir. O que estava por vir? Ele mal podia respirar diante da possibilidade. A caixa se abriu e uma luz intensa emanou, quase como um holograma. Lucas ficou vidrado, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Dentro da caixa havia documentos e fotos, mas não eram qualquer coisa. Ponto. Eram registros detalhados sobre um grupo criminoso que operava nas sombras da cidade. E mais intrigante ainda, fotos de pessoas conhecidas, figuras proeminentes que pareciam estar envolvidas em um esquema muito maior. Não, isso não pode ser.
Lucas exclamou, o coração disparando. Ele sentiu a pressão aumentar, gotas de suor escorrendo pela sua testa. A mesa giratória dos poderosos não girava em torno de Miguel, mas sim em torno de uma rede de corrupção que envolvia pessoas que ele conhecia muito bem. As imagens mostravam encontros secretos, transações obscuras, e estavam todas conectadas a grandes empreendimentos que Lucas admirava. É tudo uma fachada, a revelação o abalou. E naquele momento, Miguel, ou Eduardo, começou a rir, um riso profundo e angustiado. Eu sabia que chegaria a esse ponto. Ele sussurrou, como se estivesse pensando em voz alta. As palavras dele cortaram a tensão no ar. Lucas olhou para Miguel, confuso, tentando entender. E agora, tudo começou a fazer sentido. Na verdade, as coisas estavam ligadas a Eduardo, o verdadeiro nome de Miguel. Ele era mais do que um mendigo. Anteriormente, ele fora um mencionado no círculo do crime. Alguém que soubera demais e se escondia atrás daquela nova identidade. Você não está entendendo. Esse é o motivo pelo qual eu não pude me revelar. Você estava prestes a atacar a verdade, e eu não queria te envolver. Disse Miguel, as lágrimas brotando em seus olhos. Lucas vislumbrou um futuro sombrio. Se a verdade fosse exposta, não apenas Miguel estava em perigo, mas todos os envolvidos, incluindo pessoas que ele admirava. Nesse momento, as sirenes da polícia ficaram ensurdecedoras, mas algo ainda estava por vir. O cenário parecia um filme, e as emoções se tornaram um redemoinho. Então, Clarissa, a mulher que se jogou entre a arma e Miguel, olhou firme para ele e disse: Desculpe, Eduardo, eu só queria te ajudar, mas a verdade é que você nunca deve ter confiado em mim. Uma revelação doída. Era como se um raio tivesse atingido Lucas. O olhar dela trazia um misto de amor e traição. O que ela sabia, essa não era apenas uma jogada dela. Havia algo mais. Nesse momento, um dos homens armados pegou a caixa do chão e gritou: Você não vai sair impune por isso. Ele lançou a caixa para trás, e todos assistiram, incrédulos, enquanto ela batia no chão, abrindo-se novamente. Os documentos voaram pelo ar como folhas ao vento. Cada pedaço era uma testemunha da verdade que não podia mais permanecer oculta. Os murmúrios da multidão se intensificaram, cada um tentando entender a complexidade da cena. Quem é você realmente, Eduardo? Lucas finalmente perguntou, a voz tremendo. Quem somos nós? Quando Eduardo começou a falar, a voz dele estava tão carregada de emoção que todos prestaram atenção. Eu sou um homem que fez escolhas erradas e me escondi atrás de uma nova vida porque tinha medo. Medo da verdade que me cercava. Mas a verdade é que todos estão envolvidos. Até você, Lucas. O silêncio caiu como uma espada. Espera, não. O que você quer dizer? Lucas respondeu, a respiração se acelerando. O vínculo que ele acreditava ter construído estava se desmoronando. Miguel virou Eduardo mais uma vez, e tudo parecia uma trama orquestrada. Como ele poderia estar envolvido? Os policiais se aproximavam, mas não apenas em busca de Eduardo. Agora havia um jogo maior em movimento. E apenas quando Lucas pensava que tudo estava revelado, a luz de um helicóptero sobrevoou, iluminando o local, suas lâmpadas parecendo descobrir segredos enterrados. Ele soube naquele instante que tudo estava prestes a ficar ainda mais turbulento e que, com a verdade revelada, relacionamentos seriam rompidos e destinos mudados para sempre. Enquanto a multidão gritava, Lucas percebeu que a verdade não era apenas uma visão do passado, mas uma enxurrada que poderia arrastar todos eles. E quando o olhar de Miguel se cruzou com o de Lucas,
Havia um misto de pavor e determinação. O que eles realmente eram, quem eles representavam e, mais importante, quem sairia realmente ileso daquela noite. A caixa se abriu e uma luz intensa emanou, quase como um holograma. Lucas ficou vidrado, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Dentro da caixa havia documentos e fotos, mas não eram qualquer coisa. Eram registros detalhados sobre um grupo criminoso que operava nas sombras da cidade. E mais intrigante ainda, fotos de pessoas conhecidas, figuras proeminentes que pareciam estar envolvidas em um esquema muito maior. Não, isso não pode ser, Lucas exclamou, o coração disparando. Ele sentiu a pressão aumentar, gotas de suor escorrendo pela sua testa. A mesa giratória dos poderosos não girava em torno de Miguel, mas sim em torno de uma rede de corrupção que envolvia pessoas que ele conhecia muito bem. As imagens mostravam encontros secretos, transações obscuras, e estavam todas conectadas a grandes empreendimentos que Lucas admirava. É tudo uma fachada. A revelação o abalou, e naquele momento, Miguel, ou Eduardo, começou a rir, um riso profundo e angustiado. Eu sabia que chegaria a esse ponto. Ele sussurrou, como se estivesse pensando em voz alta. As palavras dele cortaram a tensão no ar. Lucas olhou para Miguel, confuso, tentando entender. E agora, tudo começou a fazer sentido. Na verdade, as coisas estavam ligadas a Eduardo, o verdadeiro nome de Miguel. Ele era mais do que um mendigo. Anteriormente, ele fora mencionado no círculo do crime. Alguém que soubera demais e se escondia atrás daquela nova identidade. Você não está entendendo. Esse é o motivo pelo qual eu não pude me revelar. Você estava prestes a atacar a verdade, e eu não queria te envolver, disse Miguel, as lágrimas brotando em seus olhos. Lucas vislumbrou um futuro sombrio. Se a verdade fosse exposta, não apenas Miguel estava em perigo, mas todos os envolvidos, incluindo pessoas que ele admirava. Nesse momento, as sirenes da polícia ficaram ensurdecedoras. Mas algo ainda estava por vir. O cenário parecia um filme, e as emoções se tornaram um redemoinho. Então, Clarissa, a mulher que se jogou entre a arma e Miguel, olhou firme para ele e disse: Desculpe, Eduardo. Eu só queria te ajudar. Mas a verdade é que você nunca deve ter confiado em mim. Uma revelação doída. Era como se um raio tivesse atingido Lucas. O olhar dela trazia um misto de amor e traição. O que ela sabia? Essa não era apenas uma jogada dela. Havia algo mais. Nesse momento, um dos homens armados pegou a caixa do chão e gritou: Você não vai sair impune por isso. Ele lançou a caixa para trás, e todos assistiram incrédulos, enquanto ela batia no chão, abrindo-se novamente. Os documentos voaram pelo ar como folhas ao vento. Cada pedaço era uma testemunha da verdade que não podia mais permanecer oculta. Os murmúrios da multidão se intensificaram, cada um tentando entender a complexidade da cena. Quem é você realmente, Eduardo? Lucas finalmente perguntou, a voz tremendo. Quem somos nós? Quando Eduardo começou a falar, a voz dele estava tão carregada de emoção que todos prestaram atenção. Eu sou um homem que fez escolhas erradas e me escondi atrás de uma nova vida porque tinha medo. Medo da verdade que me cercava. Mas a verdade é que todos estão envolvidos. Até você, Lucas. O silêncio caiu como uma espada. Espera, não.
O que você quer dizer? Lucas respondeu, a respiração se acelerando. O vínculo que ele acreditava ter construído estava se desmoronando. Miguel virou Eduardo mais uma vez e tudo parecia uma trama orquestrada. Como ele poderia estar envolvido? Os policiais se aproximavam, mas não apenas em busca de Eduardo. Agora havia um jogo maior em movimento. E apenas quando Lucas pensava que tudo estava revelado, a luz de um helicóptero sobrevoou, iluminando o local, suas lâmpadas parecendo descobrir segredos enterrados. Ele soube naquele instante que tudo estava prestes a ficar ainda mais turbulento e que, com a verdade revelada, relacionamentos seriam rompidos e destinos mudados para sempre. Enquanto a multidão gritava, Lucas percebeu que a verdade não era apenas uma visão do passado, mas uma enxurrada que poderia arrastar todos eles. E, quando finalmente buscou a coragem de abrir a caixa, o que quer que estivesse dentro poderia amor. É isso que vocês querem? A verdade não é o que parece. A mulher que até então estava nas sombras avançou. Era Sandra, a mulher que havia interrompido seu encontro não muito tempo atrás. Os olhos dela estavam fixos em Eduardo, e uma expressão de raiva e determinação tomava conta de seu rosto. Você não sabe quem é Eduardo. Não sabemos quem você realmente é, disse ela, com a voz tremendo. Se você abrir essa caixa, pode muito bem selar o seu destino. E todos nós com você. A verdade não é o que você imagina. Todos ficaram paralisados. O que quer que Sandra soubesse, poderia mudar tudo. A tensão era palpável, e a ideia de que havia mais segredos a serem revelados deixava o ambiente ainda mais carregado. Lucas, agora consumido pela incerteza, olhou nos olhos de Miguel, desesperado por respostas. Eduardo, o que você sabe sobre ela? Lucas perguntou com a respiração interrompida. O olhar de Miguel estava perdido, sua expressão misturando choque e desespero. Ela foi quem me forçou a fugir. A culpa dela. Miguel disparou. Culpa? A palavra ecoou no ar. Pesada. Sandra sorriu, mas não era um sorriso bom. Você não sabe de nada, Eduardo. Não sabe nem quem eu sou ou quem somos todos de verdade. Os olhos de Chave se fixaram na caixa e, ao mesmo tempo, refletiam uma paleta de emoções que misturavam amor, traição e segredo. Algo estava prestes a explodir. E naquele instante de tensão, Lucas sentiu que tudo desmoronava em sua volta. Isso é uma armadilha! Sandra gritou. E com essa afirmação, tudo pareceu mudar. As luzes dos helicópteros iluminaram seu rosto, e a multidão se agitou ainda mais. O que era real? Quem realmente eram? Então a caixa, antes um símbolo de esperança, agora parecia um objeto maldito. E Lucas se perguntava, ele poderia confiar em alguém? Quando a noite avançava, o peso da verdade começava a se acentuar. E a única coisa que sabia era que algo monumental estava prestes a acontecer. Os documentos voaram pelo ar como folhas em uma tempestade. Lucas sentiu o coração bater forte. A verdade estava prestes a ser desvelada. Mas com um movimento rápido, Eduardo se lançou para pegar os papéis que flutuavam, como se buscasse desesperadamente evitar que mais segredos fossem revelados. Não! Pare! Lucas gritou, mas o eco de sua voz se perdeu na confusão. Os policiais cercaram a área, as luzes piscando, e a tensão parecia palpável, como um fio prestes a estourar. O olhar de Eduardo tinha decidido, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Lucas, a verdade precisa vir à tona. Todos precisam saber.
Eduardo subiu em um pequeno bloco de concreto e sua voz ressoou, fervorosa. Meus erros não definem quem eu sou agora. Todos nós aqui somos parte desse jogo. Se abraçarmos a verdade, podemos mudar nosso destino. As palavras dele cortaram como um punhal. A multidão começou a murmurar, algumas pessoas balançando a cabeça em reprovação, outras mostrando tristeza. Lucas viu Clarissa, seu olhar se encher de lágrimas, mas também de admiração pelo homem que amava. A força que emanava de Eduardo era contagiante, e aos poucos, mesmo os policiais hesitaram, como se aquela declaração estivesse pesada o suficiente para abalar suas armas. Quem somos nós se não lutamos por um futuro melhor? Miguel gritou, sua voz grossa e cheia de emoção. Uma vida baseada em mentiras não vale nada. Se eu quiser uma nova chance, vocês também devem ter a sua. A multidão começou a se agitar, um murmúrio crescente de apoio se formando. Lucas percebeu que, sob aquele caos, havia uma centelha de esperança. E ele sentia que, de alguma maneira, era parte daquela luta. A verdade é salvadora, ele gritou. Podemos recomeçar. Vamos sair dessa. Mas Sandra, ali no meio de tudo, olhou com desdém. Isso é tudo teatro. Vocês acham que a verdade os protegerá? O passado não desaparece. Sua voz estrondou, e qualquer esperança parecia desmoronar diante de sua determinação. Eduardo, no entanto, não recuou. O passado não é prisão. É somente parte da jornada. Se eu tiver certo sobre mim, posso ajudar a libertar outros de seus medos e erros. E enquanto falava, parecia que a fumaça da confusão ia se dissipando. Lucas virou-se para os policiais. Precisamos de um advogado. Alguém para ajudar Eduardo. Alguém que defenda a verdade. Estamos todos juntos nisso. A frase ecoou no ar, e os olhos se encontraram. O oficial da fronteira deu um passo à frente, olhando fixamente para Eduardo. Se você realmente deseja mudar, essa é a sua chance. Podemos ajudá-lo, mas isso implica em assumir a responsabilidade. Não apenas por você, mas por todos envolvidos. Ele ponderou, olhando ao redor. Lucas respirou fundo, a adrenalina ainda pulando nas veias. Ele olhou novamente para Eduardo. Você está disposto a arriscar tudo? A enfrentar as consequências das suas escolhas e as minhas? E a resposta veio rápida. Sim, estou pronto para tudo. A voz de Eduardo era firme, e Lucas sentiu a coragem subir como um fogo em sua alma. Ele tinha que acreditar não apenas na redenção de Eduardo, mas também na sua própria. O peso da verdade agora os unia. Os policiais começaram a avançar, e a multidão, um misto de receio e esperança, o seguia. Lucas e Eduardo se entreolharam, um entendimento profundo cruzando entre eles. Ali, juntos, estavam prontos para enfrentar o futuro. Lá no fundo, a cidade continuava a girar, sem saber que naquele momento, duas almas estavam prestes a se libertar das correntes do passado. A verdade não era apenas um fardo, era a maior esperança que tinham. Enquanto a cena se desenrolava, como um filme em câmera lenta, Lucas sentiu que a luta apenas começava. E então, o que viria a seguir? Aquela fogueira de incertezas traçava um caminho. A verdade poderia salvar ou destruir. E agora, caro leitor, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história.
Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com E.